Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de matemática, então peguem os seus livros, abram na página 173 até a página 176, coloquem aula e a data de hoje. Antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos relembrar dois assuntos que já aprendemos. Nas duas últimas aulas de matemática, aprendemos sobre metade ou meio e um terço ou terça parte. Vamos recordar. Para descobrirmos a metade de um determinado valor, vamos precisar usar a divisão, e na divisão precisamos sempre dividir essa quantidade pelo número 2, como por exemplo, 12 dividido por 2. Aqui queremos descobrir a metade do número 12. E para isso, para descobrir a metade de uma determinada quantidade, é só usar a divisão por 2. Para descobrir a terça parte ou um terço de uma determinada quantidade, vamos também usar a divisão, sendo com o número 3. Vai ser usado a divisão por 3. E lembrando que a representação da metade ou um meio, da terça parte ou um terço na fração é representado dessa forma. E lemos um meio ou metade. Aqui vamos fazer a seguinte leitura: um terço ou terça parte. Vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje vamos aprender sobre a quarta parte ou um quarto. A quarta parte ou um quarto é cada parte de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Para descobrirmos a quarta parte ou um quarto de uma determinada quantidade, também vamos precisar usar a divisão, sendo com o número 4. Aqui é uma representação de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. E na fração, lemos da seguinte forma: um quarto ou quarta parte. Descobrindo a quarta parte. Como falei, para descobrir a quarta parte de uma determinada quantidade, é necessário usar a divisão por 4. Vamos para os exemplos. Então, temos aqui 24 balas. Eu quero descobrir a quarta parte do número 24. Para isso, vamos armar a conta de divisão por 4. Sempre que for preciso descobrir a quarta parte, a divisão sempre será com o número 4, ok? Então, vamos lá. Peguei o número 24, que é a quantidade de balas, e vou dividir pelo número 4, que é a representação da quarta parte. Agora é só resolver. 24 dividido por 4 dá 6. Por quê? Porque 4 vezes o número 6 dá 24. Isso eu descobri lá na tabuada D4. 4 vezes o número 6, 24. 24 para chegar a 24, falta nada. Então, o número 6 é a quarta parte do número 24. Vamos para mais um exemplo. Temos 32 pirulitos. Eu quero saber a quarta parte de 32 pirulitos. Para isso, vamos armar a conta de divisão por 4. 32 dividido por 4 dá 8. Por quê? Porque 4 vezes o número 8 dá 32. Isso eu descobri lá na tabuada D4. 4 vezes o número 8, 32. Então, 32 para chegar a 32, falta nada. Então, o número 8 é a quarta parte do número 32. Lembrando, para descobrir a quarta parte de qualquer quantidade, a divisão deve ser feita com o número 4. E sempre usando também a tabuada D4 para te ajudar nas contas de divisão. Vamos para as atividades. Página 174, número 1. No enunciado do número 1 está assim: calcule e complete de acordo com o exemplo. Este exemplo está no livro de vocês. Então, vamos aprender através deste exemplo para que vocês possam fazer as atividades do número 1. Vamos lá. Letra A.
A quarta parte de uma centena é. Quanto que é a quarta parte de uma centena? Vamos descobrir então a quarta parte de uma centena. Primeiro, precisamos lembrar quanto que vale uma centena. Vocês lembram quanto que vale uma centena? Ah, muito bem. Uma centena vale 100, exatamente. Então, eu vou pegar o número 100 e vou dividir por 4. Por quê? Porque o 4 é a representação da quarta parte. Toda vez que eu precisar descobrir a quarta parte de uma determinada quantidade, é só usar a divisão por 4. Armou a conta, agora é só resolver. 100 dividido por 4. Eu não posso pegar o número 100 e dividir por 4. Eu vou começar com o número 1. 1 dá para dividir para 4? Não. Por quê? Porque 1 é menor que o número 4. Toda vez que o número que estiver no dividendo for menor que o número que estiver no divisor, ele não pode ser dividido. Para isso, vamos precisar pedir emprestado ao número do lado. E, claro, usar sempre a tabuada que está no divisor. Se aqui está o número 4, vamos usar a tabuada D4. Então, marquei o número 0 e formou, então, o número 10. Agora sim eu posso dividir, porque 10 é maior que o número 4. 10 dividido por 4. Vou lá na tabuada D4 e vou procurar o número 10 ou um número que chegue perto do número 10. Vamos procurar. Não temos o número 10, mas temos o número 8, que chega pertinho do número 10. 4 vezes o 2 dá 8. Então, o número 2 vai para o quociente. E eu faço aquela perguntinha. 8 até chegar a 10. Falta alguma coisa? Sim. 8, 9, 10. Faltam 2 números. 2 dividido por 4. Pode? Não. Então, vou descer o próximo número. Então, formou o número 20. Agora, eu vou dividir o número 20 por 4. 20 dividido por 4. Vamos procurar o número 20 na tabuada D4 ou o número que chega perto do número 20. Achamos o número 20. 4 vezes o número 5, 20. Então, o número 5 vai para o quociente e fazemos a perguntinha. 20 até chegar a 20. Falta alguma coisa? Não, porque 20 que está na tabuada e o 20 que está no resto são dois números iguais. Então, vamos colocar o 0. Como não tem mais nenhum número para descer, fechamos a nossa conta. Então, a quarta parte de uma centena é 25. Antes de colocar a resposta, vamos fazer a segunda parte da atividade. Então, pegamos uma centena, que é o 100, dividido por 4. Pegamos o resultado da nossa conta e colocamos na resposta e assim repetimos na frase, para completar. A quarta parte de uma centena é 25. Nas outras atividades, vocês farão a mesma coisa. Pega a quantidade e divide por 4. Assim, vocês encontrarão a quarta parte de qualquer quantidade que esteja pedindo na atividade do número 1. Página 174, número 2. Pinte 1/4 de cada figura e represente conforme o modelo. Então, de cada figura, vocês terão que pintar 1/4. Observem primeiro a quantidade que foi dividido o inteiro. Neste inteiro, foi dividido em 4 partes iguais. Então, vou precisar pintar apenas uma parte desse inteiro. Vou escolher, pintei, pronto. Agora, eu vou fazer a representação da fração. Coloco o numerador, a linha e o denominador. Feito isso, vamos fazer a representação da parte que foi pintada. Prontinho. Então, assim vocês farão na atividade do número 2. Prestem atenção, de cada 4 partes, vocês pintarão apenas uma. Então, prestem bastante atenção.
Contem 4 partes e pintem apenas uma parte desse inteiro que foi dividido em 4 partes. Depois, faça a representação da fração assim e ao lado vocês farão o desenho das partes que foram pintadas. Página 175, número 3. Informe quanto é 1/4 de 80. Quanto que é 1/4 de 80? Como vamos descobrir a quarta parte do número 80? Fácil. Vamos usar a divisão por 4. Sempre que precisamos descobrir a quarta parte de qualquer quantidade, é só usar a divisão por 4. Então, arma a conta, coloca o número que precisa ser dividido pelo número 4. E assim vamos descobrir a quarta parte do número 80 ou de qualquer outro número. Vocês farão dessa forma também na letra B, C e D. Façam a divisão por 4. E não se esqueçam de usar a tabuada para ajudar nas contas de divisão. Página 175, número 4. Circule a quarta parte de cada agrupamento e depois complete as lacunas. Nessa atividade, vocês farão o seguinte: vocês irão precisar descobrir a quarta parte de cada quantidade que está sendo pedida, pois está assim no enunciado, 1/4 de 12. Então, o primeiro passo é armar a conta de divisão por 4 para descobrir a quarta parte do número 12. Lembrando que aqui é um exemplo. No livro de vocês está outro número, na letra A. Então, vamos lá. Vou pegar a minha quantidade, que é o número 12, e vou armar a minha conta de divisão por 4. Agora é só resolver. 12 dividido por 4. Pego minha tabuada D4, vou lá na minha tabuada D4 e vou achar o número 12 na resposta. Achei. 4 vezes o 3, 12. Então, vou pegar o número 3, vou colocar no quociente. Agora eu faço a perguntinha. 12 até chegar a 12, falta alguma coisa? Não, pois são dois números iguais. Coloco 0 e fecho a conta. Feito essa parte da divisão, vou no agrupamento. Aqui temos o agrupamento de flores, que são 12 unidades de flores, e vou circular 1/4 dessa quantidade. Eu descobri que 1/4 de 12 flores dá o total de 3. Então, eu vou contar 3 flores e vou circular. Pronto. Agora, eu vou completar a resposta. 1/4 de 12 é o 3. E assim vocês farão na letra A e na letra B. Façam essa atividade com muita atenção. Turma, na página 175, vocês encontrarão o problema do número 1 e do número 2. Eles devem ser feitos. E na página 176, vocês encontrarão também o número 3 e o número 4, que são dois problemas que também devem ser feitos. Não trouxe a explicação neste vídeo, porque são 4 problemas que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Vai mudar apenas uma coisinha, que é relacionado ao nosso assunto de hoje, tá? Fazendo a leitura com muita atenção nesses 4 problemas, vocês irão conseguir resolver com muita facilidade. Trouxe, então, somente a explicação do número 5 e do número 6, pois esses dois problemas precisam de muita atenção para serem resolvidos. Então, vamos lá. Problema do número 5, página 176. Cíntia tinha 240 moedas e deu 1/4 dessa quantia para sua mãe e 1/3 do que restou para o seu irmão. Com quantas moedas Cíntia ficou? Vamos lá. Aqui eu fiz uma divisão porque vamos precisar organizar 4 contas. Então, prestem bastante atenção. Vamos fazer 4 passos. O primeiro passo é descobrir quantas moedas foram dadas para a mãe de Cíntia. Cíntia deu para sua mãe 1/4 de 240. Então, vamos lá na primeira conta. Peguem o total de moedas, que é 240, e descubram a quarta parte desse total.
Vamos descobrir, então, quanto que ela deu para sua mãe, ok? Essa é a nossa primeira conta. Descobrir a quarta parte do número 240. Logo, Cíntia deu para o seu irmão 1/3 do que sobrou. Ou seja, dos 240, ela deu 1/4 para sua mãe, sobrou uma quantidade. Então, primeiro, vamos descobrir que quantidade é essa que sobrou, para que possamos pegar dessa quantidade 1/3 que ela deu para o seu irmão. Então, vamos lá para a nossa segunda conta. Vamos pegar a quantidade total de moedas e subtrair pela quantidade que ela deu para a sua mãe, que é a quarta parte, ok? Então, 240 menos a quarta parte que ela deu para a sua mãe. E vamos ter a sobra da quantidade de 240 moedas. Agora que descobrimos quanto sobrou, vamos então saber quanto que ela deu para o seu irmão. Do que sobrou da quantidade de moedas que foram dadas para a mãe de Cíntia, ela deu 1/3 para o seu irmão. Então, vamos pegar a sobra, que está aqui nessa segunda conta, e vamos descobrir a terça parte dessa quantidade, que assim saberemos quanto que ela deu para o seu irmão. Quantas moedas Cíntia deu para o seu irmão. Então, peguem o total da sobra e descubram a terça parte, para então descobrir quanto que seu irmão ganhou de moedas. Agora, na última conta, vamos saber quantas moedas Cíntia ficou. Para isso, vamos pegar a sobra de moedas lá da segunda conta e vamos subtrair pela quantidade que ela deu para o seu irmão, que é a terça parte. Assim saberemos quantas moedas Cíntia ficou, depois de ter dado 1/4 para sua mãe e 1/3 para o seu irmão. Na última conta, saberemos quantas moedas Cíntia ficou. Façam essa atividade com muita atenção. Sigam esse passo a passo. Página 176, número 6. Um pacote com 552 envelopes foi dividido entre 4 funcionários de uma empresa. O auxiliar recebeu a terça parte dessa quantidade de envelopes e o assistente ficou com a quarta parte. O restante foi repartido igualmente entre o supervisor e o gerente. Quantos envelopes cada funcionário recebeu? Então, vamos lá. Temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 contas para serem feitas. Então, alunos, prestem bastante atenção. Vamos para a nossa primeira conta. A nossa primeira conta é descobrir quantos envelopes foram dados ao auxiliar. De 552, ele recebeu a terça parte dessa quantidade. Então, vamos descobrir a terça parte de 552, fazendo a divisão por 3. Pronto. O próximo passo é descobrir quantos envelopes o assistente recebeu. Ele recebeu a quarta parte de 552. Então, vamos lá. Pegamos 552, que é o total de envelopes, e dividimos por 4. E assim vamos descobrir a quarta parte de 552 envelopes, ok? Então, essas duas partes foram fáceis. Agora, vamos precisar descobrir quantos envelopes foram dados para o supervisor e o gerente. No problema está assim: o restante, ou seja, o que sobrou, o restante foi repartido igualmente entre o supervisor e o gerente. Mas que restante é esse? No problema nos diz o que sobrou? Não. Então, vamos primeiro descobrir essa quantidade que restou, para depois descobrirmos a metade que foi dada entre o supervisor e o gerente. Então, vamos lá. A nossa terceira conta vai ser a soma da terça parte com a quarta parte. Vamos precisar descobrir aqui quantos envelopes foram dados, ok?
Agora, dessa quantidade que foi dada para o auxiliar e o assistente, vamos pegar o total de envelopes e subtrair com a quantidade que foi dada para o auxiliar e para o assistente. E vamos saber então o que sobrou. Agora que descobrimos o que sobrou, podemos então repartir essa quantidade em duas partes. Para o supervisor, uma parte, e para o gerente, uma outra parte. Pois os envelopes que sobraram foram repartidos em partes iguais para o supervisor e para o gerente. Então, pegamos o que sobrou e, para descobrir a metade de qualquer quantidade, dividimos por 2. Nessa última conta, vamos descobrir quantos envelopes cada funcionário recebeu. Então, alunos, sigam também todo esse passo a passo. São 1, 2, 3, 4, 5 contas para serem feitas. Façam na ordem que está aqui. Façam com muita atenção. Tchauzinho e até a próxima aula.